Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Hoje, queridos, vamos falar de um assunto que é um desabafo do nosso ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro. Eu deixei um vídeo aí que ele está desabafando, do que ele conseguiu e do que ele não conseguiu. E muitas vezes a gente acredita que as nossas autoridades não estão vendo, não estão enxergando o que anda acontecendo. O que a gente acha que é injustiça, o que a gente acha que não é injustiça. Até eles compartilham com isso, mas muitas vezes são podados por políticos, corruptos ou políticos viciados. Vocês vão ver aí o que ele fala a respeito do Legislativo e o que ele fala do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a população pode fazer? Pode começar maestrando a partir de 2020, até nas prefeituras, começar a mudar esse quadro de políticos aí. Tirar tudo que era velho, modificar, dar chance e oportunidade para os novos. E também no Legislativo, no Senado, renovar tudo, colocar mente sadia, mente pura para modificações. Não simplesmente ficar com essa direita e esquerda que a gente está hoje brigando e eles levando a melhor, ok? Vejam o vídeo aí, se gostaram, dê um like e até o próximo. Um abraço. Há dias que parece que a justiça não existe. Nós assistimos criminosos sendo soltos, fazendo pouco da justiça. Nós nos cansamos de ouvir tantas mentiras. Nós, por vezes, assistimos até condenados, parricidas, saindo às ruas em Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu sempre me indago, por que isso acontece? Porque a justiça, por vezes, nos é negada. A minha reflexão é que isso acontece sempre para nos lembrar que ela precisa ser conquistada. Nós caímos porque nós precisamos aprender a levantar. E essas situações de denegação de justiça simplesmente nos motivam, nos devem motivar a ir adiante, a reconstruí-la, a reconquistá-la. E é isso que nós temos tentado fazer no governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos trabalhado firmes na área da segurança pública e na área da justiça para nós melhorarmos o nosso sistema de justiça. Recentemente foi aprovado, amplamente divulgado na Câmara dos Deputados, o projeto anticrime, muitas medidas relevantes que vão melhorar o cenário da justiça e da segurança pública. Já falei publicamente, respeitosamente, que a Câmara poderia ter ido além. Claro que isso faz parte do jogo democrático. Cabe a nós buscar convencer os parlamentares do acerto de todas as medidas, mas várias medidas ali propostas são extremamente relevantes. Para ficar em duas delas, algo simples, mas quando acontece, gera aquele desprezo pela justiça, aquele desprezo pela lei, aquela sensação de abandono, aquela sensação de terra de ninguém, a proibição para saídas temporárias de condenados por crimes hediondos, com resultado morte. Se não vamos precisar mais ver parricidas, por exemplo, saindo do cumprimento de sua pena de prisão em feriados como o Dia dos Pais ou Dia das Mães. Simples, mas importante, por uma questão de justiça, por uma questão de apreço à lei. Outra medida essencialmente importante, está ali previsto que os vereditos do Tribunal do Júri vão ser executados já a partir do julgamento de primeira instância. Não é incomum hoje em dia, após um julgamento do júri, que no Brasil é responsável
por julgar homicídio e feminicídio, basicamente, crimes contra a vida, não é incomum que após um julgamento condenatório pelo tribunal do júri, com toda aquela solenidade própria do tribunal do júri, alguém condenado por um feminicídio, um requinte de crueldade, sai pela porta da frente. Dizem Ainda de encontrar os jurados na saída, de dividir um transporte público com a testemunha daqueles crimes. Tudo isso gerando aquela sensação de abandono, de perda, de desprezo pela justiça. Foi aprovado na Câmara, tenho grande confiança que deve ser aprovada essa medida também no Senado Federal, e a partir de então esse tipo de situação nós não mais veremos acontecer. Após a condenação, ainda em primeira instância pelo tribunal do júri, o homicida ou feminicida sai preso, sai condenado, com excepcional chance de obter um recurso suspensivo, mas a justiça começa a funcionar. Precisamos também retomar, está havendo discussões importantes na Câmara e no Senado Federal, a execução em segunda instância. Existe um projeto de lei no Senado, com perspectivas de votação ainda esse ano. Existe uma PEC na Câmara, que há perspectivas de votação no primeiro semestre do ano seguinte. O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão recente, eliminando a possibilidade da execução em segunda instância. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, sabemos que é uma instituição fundamental para a proteção dos direitos e para a democracia, mas nós respeitosamente divergimos. E o próprio Supremo Tribunal Federal sinalizou que o Congresso poderia alterar essa regra por uma questão de justiça, também por uma questão de segurança pública. Nós pensamos muitas vezes de corrupção, e é relevante, nós temos processos efetivos, de fato, contra a corrupção, mas isso vale em relação à criminalidade em geral.